Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Esta é a aula 38 que vamos falar da intérfase. Nesta aula iniciaremos um novo conteúdo que é a divisão celular. Nessa imagem nós estamos vendo que após o evento de fecundação forma-se uma única célula e esta célula passa por diferentes divisões e vão se diferenciando, formando os diferentes tecidos que nós temos no nosso corpo. A pergunta é: em que fase estão estas células? Que fase estão estas células? Como eu disse, quando a célula sofre divisão, ela está em mitose. Mas depois que uma célula já se dividiu, já se diferenciou, estas células aqui, ó, em que fase que elas estão? Então, grande parte das nossas células estão numa fase chamada intérfase, que é o conteúdo da aula de hoje. Vamos analisar essas diferentes células? Aqui nós temos a imagem de um tecido que está presente na raiz da cebola, ou seja, a cebola está em crescimento e por isso nós conseguimos detectar várias células que estão em mitose, como vocês estão vendo aqui na imagem. São diferentes fases da mitose, mas essas células estão em um processo de divisão. Agora, nesta mesma imagem, estamos vendo este núcleo aqui, assim como os demais núcleos que tem nessas imagens. Esses núcleos estão numa fase chamada intérfase, que não faz parte da mitose. O que acontece nessa fase de intérfase? Acontece que as células estão realizando o seu metabolismo normal. Por exemplo, um neurônio que nunca vai entrar em mitose, ele está produzindo neurotransmissores, está passando o impulso nervoso. Células do pâncreas, o que as células estão fazendo? Produzindo o suco pancreático. Nós já estudamos essa célula na aula de endomembranas. E assim para todas as demais células. Quando elas não estão em um processo de divisão, elas estão em intérfase. Mas a intérfase é subdividida em fases. Quais fases são essas? Então, o que nós temos aqui nesse rosa mais escuro é a intérfase, que é dividido em G1, S, G2. Contudo, grande parte das células está em que fase da intérfase? Nesta fase aqui denominada G0, ou seja, a célula ela não está se preparando para dividir, ela está apenas mantendo as suas funções básicas. Então, período G0. Algumas células podem até sair desse período G0 e voltar para um período G1. Depois S, G2 e finalmente entra em mitose. A intérfase, então, de uma célula que vai sofrer mitose é dividida em G1, S, G2. Mas a grande parte das nossas células, a grande parte que não vai sofrer mitose, está em intérfase, mas num período chamado G0. Bom, toda célula que vai entrar em divisão, seja por mitose, seja por meiose, obrigatoriamente passa pela intérfase. E a intérfase, como já vimos, é subdividida em fases. Perceberam a diferença entre mitose e meiose? Na mitose, uma célula que entra para se preparar para uma mitose passa por G1, S, G2 e sofre a mitose. E pode entrar de novo G1, S, G2, sofrer mitose, entrar de novo G1, S, G2. Ou seja, é denominado ciclo celular mitótico. Então, uma mesma célula pode sofrer mitose várias vezes. Viram o que acontece na meiose? Uma célula que entra em intérfase no período G1, S, G2 e sofre meiose, essa célula nunca mais vai sofrer uma nova meiose. E nós vamos ver por quê. Então, agora nós vamos falar desta fase da intérfase, mas dando um foco especial nas células que vão entrar em mitose
ou meiose. Vamos fazer uma analogia. Uma célula que vai entrar em mitose. Esta célula, ela precisa duplicar, multiplicar seus constituintes para que forme duas novas células. A pergunta é: o que acontece para que de uma célula formem duas células? Então, nós vamos agora prestar atenção que existe uma diferença na multiplicação dos constituintes das células. Bom, então nós já vimos que é necessário multiplicar os constituintes para formar duas novas células. Agora, essa multiplicação dos constituintes, ela é muito demorada. Porque imagine se você for fazer um bolo. Tem que ir no supermercado, comprar os ingredientes, chegar em casa, preparar o bolo, assar. Só então você vai ter 2 bolos. Então, o momento da divisão da célula, que seria a mitose, é rápido, mas a multiplicação é demorada. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem mostrando o horário dessas subfases da intérfase e da mitose. Obviamente, esse horário não é fixo. Para cada célula, para cada organismo, isso pode variar. Mas nos dá uma ideia de que a intérfase é bem mais demorada do que a mitose. E na intérfase também o período G1 e o período S são demorados. A pergunta é: por que é tão demorado? O que acontece na intérfase? Por que este preparo é tão mais demorado do que a própria divisão? Então, na intérfase, no período G1, vai acontecer transcrição e tradução. Por que acontece isso? Porque a célula precisa duplicar. De uma célula formar duas células. Então, é necessário que ir no supermercado para comprar os ingredientes. Quais são os ingredientes das células? As organelas e o próprio material do citossol, as moléculas presentes no citossol. E para isso é importante a produção de novas proteínas. Se vai produzir novas proteínas, precisa de RNA para todo esse trabalho. Observou que existe uma diferença, por isso subdividiu em fase G1, S e G2. E na fase S de síntese. Síntese de quê? Síntese do DNA. É nesta fase, então, que acontece a replicação. E também a tradução de um tipo especial de proteínas que são as histonas, aquelas que se ligam ao DNA para compactar o DNA. Fator muito importante lá na fase da mitose. E no período G2 é o período de finalização. Finaliza a replicação, a transcrição e tradução. Agora sim, o bolo está pronto. Agora sim, o material foi multiplicado. Então, vai iniciar o processo de divisão. No caso aqui, a mitose, porque estamos vendo um ciclo celular mitótico. Falando um pouquinho da fase S, que vai ser importante para a gente entender todo o movimento, a divisão, o conteúdo do material genético. Eu disse para vocês que na fase S acontece a duplicação do DNA. Como? Então, existe o DNA, que é fita dupla. Este DNA é aberto, as suas fitas são separadas e aí vem toda uma maquinaria enzimática e duplica o DNA. Então, esta fita é copiada numa nova fita, esta fita copiada numa nova fita. Ou seja, o material genético é obrigatoriamente duplicado. De uma cópia faz duas cópias. Que ênfase que eu quero dar aqui para vocês? Existe uma diferença entre duplicação e multiplicação. Quando eu falei para vocês que
período da intérfase é importante para multiplicação, é porque está aumentando, está multiplicando quantidade de lisossomo, de sistema de endomembrana, isso tudo está multiplicando. Mas aquela molécula que fica lá dentro do núcleo, ela multiplica, mas do tipo duplicação, apenas mais uma cópia. Tá? Então, de um DNA formam-se 2 DNA. E vocês imaginem esse processo aqui de replicação acontecendo, no nosso caso, para os 23 pares de cromossomos que temos dentro da célula. Esse material, ele é duplicado. Então, no início da intérfase, quando chega lá na fase S, quando vai duplicar, o que nós temos? Nós temos um cromossomo que veio do pai, um da mãe. Imaginem isso para os 23 pares. Por isso, somos conhecidos como seres diploides. Nós temos 2 representantes do mesmo cromossomo, porque no momento da fecundação juntou o núcleo do pai com o núcleo da mãe, devolvendo a nossa característica de seres diploides. E para cada cromossomo que nós temos, para cada cromatina que nós temos, que foi herdado da mãe e do pai, ali tem uma molécula de DNA. Então, nós temos 2 moléculas de DNA para cada par de cromossomos. Então, aqui nós temos, eu fiz uma imagem em vermelho ou em preto. O que vai acontecer na intérfase, quando chegar lá no final da intérfase, já indo para G2? Este material foi duplicado, que é o que vocês estão vendo aí. Da molécula de DNA que eu herdei da minha mãe, formam-se 2. Da molécula de DNA que eu herdei do meu pai, formam-se 2. Então, vai ser uma célula 2N e 4C. Esta é uma célula especial, é uma célula que vai entrar em divisão. A intérfase dela é de uma célula que vai entrar em divisão. Então, nós continuamos sendo 2 N's, porque temos representante do pai e da mãe, mas esse material foi duplicado. Então, de 2C passamos a ter 4C. Então, é importante frisar que material genético é duplicado. Agora, por que no lugar de fazer só mais uma cópia, não faz diversas cópias? Porque existe um controle do ciclo mitótico. E aí vai existir um complexo de proteínas denominada ORC, como vocês estão vendo. E este complexo de proteína é o que permite o início da replicação, o início da duplicação do DNA. E este complexo, ele se liga apenas uma vez na origem da replicação. E, portanto, só vai ter uma duplicação e não mais do que uma. Gente, nós estamos falando isso para uma célula normal, uma célula que vai entrar em mitose. Obviamente, nós já aprendemos que tem as células poliploides, mas aqui estamos enfatizando uma célula normal, 2N, que vai entrar em mitose. Então, o que vai acontecer? Uma célula no período de intérfase que vai entrar em divisão, não um neurônio que está em G0, mas que vai entrar em divisão. Na intérfase, período G1, é 2N e 2C. 2N e 2C. O que vai acontecer na fase S? No S, duplica o material genético, mas continuamos ser 2N, só tem representante do pai e da mãe, dos cromossomos que herdamos do pai e da mãe. Mas o DNA é duplicado. Quando ele é duplicado, aí então nós dizemos que ele vai para 4C. E no período G2 continua 2N, 4C e finalmente na mitose ali vai mudar, porque na mitose a célula sofre divisão. Então de 4C vai para 2C, sofrendo então o processo de mitose.
Como nós já falamos, é importante frisar que na intérfase de uma célula que entra em divisão, as suas organelas, o seu material, o citossol, multiplica. Então, vai formar de um sistema de endomembrana, retículo, vai formar 2 retículos? Não, ele aumenta o seu tamanho. Para quê? Para que na nova célula tenha retículo suficiente. No processo de divisão, esse retículo também é dividido. Então, numa célula que está em intérfase, não é que vai formar 2 retículos, 2 Golgi, 2 lisossomos. Não, eles aumentam de tamanho. Aumentando de que forma? Produzindo mais proteínas, produzindo mais lipídios, e aí eles vão aumentando de tamanho. Lá no processo de mitose isso é dividido, tá? Mas o DNA tem uma molécula especial, uma organela especial que só duplica. O DNA duplica e o núcleo também. De um núcleo, obrigatoriamente, vão se formar 2 núcleos. E para isso, é importante que nesta fase aqui de intérfase, aquele material que fica dentro do núcleo de um formem 2, ou seja, duplica. Aqui algumas referências de imagens. Esse conteúdo está no capítulo 10 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!